Olá, esse é o Expresso Educacional, podcast e videocast a partir sobre a história de São Paulo, vida educacional, sociedade e diário oficial. Sou Christian Snick, diretor na rede municipal, entre outras participações. A partir daqui é uma visão não somente de um profissional de educação, mas também de um membro da sociedade paulistana e brasileira. Venham conosco. Olá, mais uma edição aqui do Expresso Educacional, gravado na Casa Verde, no estúdio EP76. Como é que está a vida na escola? Nessa época é muita correria, e a correria é grande mesmo. Mas a gente teve um primeiro semestre que está ainda a ser finalizado, mas que traz algumas coisas para nós. No programa de hoje, vamos tratar sobre escola, agitação e ataques. O ataque à educação, ele sempre existiu. Sempre existiram forças que desejavam que a escola não tivesse organizada como ela está, ou que ela não tivesse uma maior organização. Então isso sempre existiu, e isso nós chamamos de ataques. Mas nos últimos meses, o que nós vimos foram casos de, infelizmente, algumas unidades educacionais que tiveram a entrada de pessoas e tiveram falecimentos. Mas isso não é uma geral nas escolas. E aí a gente tem que pensar uma questão importante. Por que tantos casos começaram a aparecer de pessoas, de crianças, portando faca, tesouras dentro da escola? E existe um ponto aqui importante. A mídia, de uma forma geral, ela repercutiu de uma forma muito negativa os casos, ampliando o que tinha acontecido e o que estava acontecendo. Com isso gerou o pânico natural dentro das redes sociais. O seu adolescente, seja ele seu aluno, sua aluna, ou seu filho ou sua filha, deve ter um celular, ou mais de um celular, ou acesso às redes mundiais. E nos grupos que acabam sendo criados, se vê muito daquela questão das crianças e nós mesmos conversarmos. Há alguns anos atrás, o grande momento de conversa era a roda entre as pessoas na escola. Mas existem também aqueles jovens que são um pouquinho mais acanhados, aqueles jovens que têm várias outras necessidades, e eles se encontram como principal nas redes sociais. E muitas vezes tem redes sociais com pessoas que não têm aí uma boa índole, ou um pensamento mais estruturado. E aí começa a se incutir também medo, não os adolescentes. Olha, como é que tá a coisa? É melhor você levar uma faquinha. É melhor você levar uma tesoura. Muitos jovens conversando com as comunidades, com os professores, com os colegas diretores de escola, aconteceu isso, de jovens que não têm ocorrência, que não têm nenhuma ficha, que tinham problemas na escola, no sentido de causarem tumulto ou causarem algum momento de bagunça, E são eles que elas estão levando. Então a gente precisa ter o quê? Primeira coisa, a calma. Já se passou um bom tempo disso, mas de tempos em tempos, às vezes se retoma o tema. Então aqui a gente está retomando, mas em qual sentido? Na prevenção. A chamada cultura de paz, ela não é nada mais do que uma grande mediação de conflitos, onde você busca resolver pelo diálogo e entendendo nesse diálogo quais as necessidades daquele jovem ou daquela família. A gente pode ter alguns exemplos aqui. Na conversa muitas vezes com os adolescentes, enquanto sala de aula que estive, e também com outra equipe de gestora, é muito comum os jovens se abrirem para o professor, se abrirem na escola de problemas que acontecem na vida dele. O que não é muito natural. Você fica 4 a 6 horas numa escola, às vezes 8 horas. É muito tempo de convivência, são 200 dias letivos. Com 200 dias letivos, é natural que você tenha uma certa aproximação, por mais que o número de crianças seja muito grande. E aí cabe ao profissional de educação, você, olhar mais esse jovem. Como assim? Observar mais aqueles que às vezes estão um pouco mais calmos, aqueles que estão um pouquinho mais quietos na sala, aquela expressão, esse aluno aqui não dá problema porque ele sorri. Em parte é bacana, mas o que é o não dar o problema? Como é que é a atividade dele? Como são as entregas dele? A gente precisa também verificar isso, se aproximar desses jovens, e de todos de uma forma geral. E isso gera um estigma de
confiança. Confiança que é importante nessa relação aluno-professor, aluno-escola. Vamos ampliar? Vamos pensar também nas famílias. Então, quando a gente começa a conversar mais com os adolescentes, mesmo com as crianças menores, e vamos identificando algumas situações, enquanto equipe de escola, precisamos às vezes nos reunir, nem que sejam momentos rápidos, mas se pensar, o que a gente faz neste caso específico? O que está acontecendo? O que está afligindo esse jovem? Né? Por que às vezes ele tem tal comportamento? Né? Por que ele viola alguns direitos de outras crianças? Muitas vezes, ele também tem um direito violado dele, às vezes até fora da escola. E esse comportamento ele vem naturalmente, né? Não é a escola o único responsável por tudo isso, e nunca vai ser. Mas ela pode ser um canal que ela recebe as questões e faz os encaminhamentos, né? Encaminhamentos que sejam esses. Primeiro junto com a família, junto à supervisão da escola, junto aos outros demais setores que as diretorias de educação têm, as secretarias municipais de educação, as redes de proteção social, seja saúde, assistência social, né? Conselho tutelar, né? E os diversos os serviços que possam ter aí na sua região, né? Então, a partir do momento em que há este diálogo com o jovem, muita coisa a gente começa a identificar, né? E o papo é esse, é cultura de paz, gente. Né? A gente não vai fazer ali a rotulação daquele jovem. Ah, ele bateu no outro porque ele é danado. Não, a gente não vai para essa rotulação. Vamos tentar entender o porquê que está acontecendo. Já chamou esse jovem para conversar? Ah, ele é difícil, é meio marrento, como alguns dizem. Vamos junto, vamos entender qual é essa marra dele. O que está acontecendo? Conversa com os demais profissionais que já atenderam essa criança, vê nos relatórios de anos anteriores o que se tem registrado, né? Conheça mais onde mora esse jovem, com quem mora, como é que é a família. E aqui família, a gente tem que pensar num conceito muito amplo, que não basta ter aquela questão, tem a família, tem o pai, tem a mãe, tá, mas como é que é a relação desse pai e dessa mãe com esse jovem? Existe essa relação? Ou é uma relação que te dou um celular, te dou o que você está pedindo, mas não me traga problemas, né? Ou então, porque às vezes não está participando da vida escolar. E esse não participar também não nos cabe julgar, sem verificar, sobretudo, o porquê. Às vezes a família encaminha a criança pequena para a escola com outro menor a levando. Não é adequado. Mas o porquê está acontecendo isso? E a família poucas vezes está presente no espaço escolar. Vamos ver também a situação econômica. Será que essa família, e muitas vezes essa mãe, né, sozinha, ou até um homem sozinho, que cuida de seus filhos, existe, gente. Poucos casos ou não, existem. E não é tão pouco, são tão poucos casos assim. Então, às vezes trabalha o dia inteiro, né, organizou a família de uma forma, né, então ela não está deixando de ir para a escola por uma liberdade dela, mas existem outras necessidades a serem sanadas naquela família. E cada família trata ela de um jeito. Claro que muitas vezes algumas violações de direitos, a gente precisa ter um outro tipo de conversa, ter registros disso, ter a chamada dessa família e vamos fazer um chegar junto. Vamos entender o que está acontecendo, né? Vamos atrair mais pessoas. Volta à expressão. Vamos chamar a supervisão da escola. Vamos debater a questão junto. Será que isso também está afetando as outras escolas da região? Essa criança tem irmãos nas outras escolas? Como é essa relação nas outras escolas? Tempo. Vamos falar. Tempo. Muitas vezes o tempo ele é um vilão importante que a gente precisa combater de uma outra forma, que é atrair as pessoas. Né? A criança vai estar 200 dias letivos na escola. A gente não vai resolver, então, de um dia para o outro. E nem é possível. Mas, então, vamos aproveitar esse tempo melhor para conhecer um caso, né? Analisar, ter tempo também de entender o que está acontecendo, observar as questões, observar também os combinados que foi feito com o jovem, ou com a jovem, ou a criança, né? Sobre algum comportamento, ou sobre alguma... E aqui, comportamento não é só comportamentos ditos violentos. Mas o comportamento, está estudando? Tem rotina de estudos? Ah não, rotina de estudos pode levar a outro desinteresse. Desinteresse que leva à evasão. Desinteresse que pode levar a buscar ser notada por outras questões que estejam fazendo. Né? Como se fala, a bagunça. Então, fica uma coisa importante. Fica algo que é importante, gente. Diálogo. Né? Quantos ataques que estão acontecendo? Então,
a gente pode dar um pequeno aqui, sintetizada e avançar a nossa conversa. Então, cuidado quando você usa aquelas pessoas, a escola está tendo ataques. A gente tem que limpar essa história. Porque a escola vizinha também recebe uma informação dessa. A escola, em determinado dia, não teve aula. Dou um exemplo que aconteceu na minha, no momento em abril. Um belo dia, fala que a criança não foi para a escola, porque a escola deve ter tido um ataque, uma vez que não teve aula. De fato não teve aula, era o feriado de Tiradentes. Né? Que bom que a escola estava fechada. Imagina se a pessoa falar, estava lá na porta da escola, tinha cheio de gente lá dentro. Falei, ia achar estranho. Não tinha nenhuma reforma, nenhuma atividade diferenciada e era um feriado nacional. Né? Então a gente tem que também limpar a história aí. Claro que a gente na hora pode achar estranho, mas a gente precisa também do bom humor nessa hora. Né? Entender o que está acontecendo. Né? Então falar que teve um ataque na escola. Não foi ataque. A escola estava fechada mesmo, assim como todas as outras, porque era um feriado nacional. Né? Uma outra questão que pode existir, a escola está sim em reunião. A escola pode ter tido uma outra questão da sua organização. Então ela estava fechada por isso. Pode não ter tido aula pela falta de professor. Gente, temos que ser realistas. Rede municipal, rede estadual, é ainda, infelizmente, comum a falta de professores. Tinha uma época que a gente falava a falta do professor. É quando o professor está, ele tem a escola, tem um professor, mas naquele dia ele teve uma ausência. A gente está falando de uma coisa ainda maior, a falta de professor. Né? Quando a escola não tem esse professor. E quem estava, às vezes, naquele momento para substituir, já não teve mais essa possibilidade da substituição. Então, aquela turma, aquela classe, aquele período não teve aula por uma outra questão. Então, teve um ataque? Podemos dizer que sim. Qual ataque? O ataque dos direitos dos alunos que não foi garantido pela administração municipal, pela administração estadual, pela administração federal. O ataque foi ao direito da criança. Né? E aí também a gente precisa ser muito maduro numa fala como essa e entender que muitas vezes, quando uma determinada parte da escola não tem aula, como é que a escola conseguiu também se organizar para garantir o direito do restante? Mas alguns ficaram sem? A falta podia ser ainda maior. Ainda se buscou uma organização para se atender um volume maior de alunos. Né? A gente gostaria de sempre atender todos. Cada escola tem suas possibilidades, mas também tem os seus impedimentos. Tem coisas que, por exemplo, a escola não contrata professor, gente. Escola pública não contrata professor. Quem contrata é a administração municipal, é a administração estadual, a administração pública de uma forma geral. Tem processos diferenciados aí, mas, vale dizer, precisamos ter esse olhar também. Né? E temos que buscar estar mais presentes na escola. Em que momento? Esse é um dado importante. Vamos construir juntos, gente? Qual o melhor momento para as reuniões com as famílias? Vai ter escola que é 7 horas da manhã. Portão abriu, reunião começou. Criança foi para a sala, adultos em reunião. E os jovens que participam, ali mais do Grêmio, já são mais adolescentes, também que fazem parte do conselho, estão ali também. Mas ele está fora da sala. Vamos combinar essa questão do que é esse fora da sala? Ele está na escola em uma atividade. Uma atividade que faz parte da sua vida profissional, da sua vida estudantil, da sua vida de cidadão. Né? Então a gente tem que pensar também nessa situação. Vão ter escolas que é às 7 horas da noite mesmo a reunião. Outras ao meio-dia. Mas o que é o essencial? Quem está participando desta reunião? Não podemos somente pensar nos profissionais de educação, nos profissionais que trabalham na escola. O melhor horário é aquele que, eu sempre digo, também dizia às alunas da pedagogia, enquanto professor universitário, que o melhor horário é aquele que a comunidade possa vir participar. Nós, enquanto profissionais de educação, somos muitos. E podemos nos organizar e ver aí quem pode estar participando. Mas a gente precisa garantir o espaço das famílias. Não importa a rede que seja, as famílias e os alunos representam 50% nos conselhos de escola. Revejam os nossos primeiros programas que a gente fala um pouquinho de conselho de escola, a gente fala um pouquinho essa questão de gestão democrática, né? Então a gente precisa pensar, sobretudo, na comunidade. Né? Claro, essa comunidade não são somente os pais, não são somente as crianças e os jovens, os professores, as equipes operacionais, os quadros gestores também fazem parte dessa comunidade. Então, quando a gente fala, vamos pensar na comunidade, é um pacotão como um todo. Né? Pacotão como um todo. Claro que ou tem um olhar um pouco mais sensível
para as famílias dos alunos e para os alunos, né? Então a gente precisa ter também essa sensibilidade, mas considerar a escola como um todo. Quando a gente tem isso, a gente começa a ter a retomada da cultura de paz. E aí movimentos como esses que chegam e que dizem: vai ter atentado, vamos subir o muro da escola. O muro é uma questão de segurança para que a criança não saia de dentro do prédio, né? Para as pessoas não entrarem nos momentos que a escola esteja funcionando e preservar a segurança das crianças. Mas a gente não pode entrar na paranoia que subir o muro, meter uma grade, resolveu o problema, que não, isso não resolve. A gente precisa conhecer um pouco mais a região, entender as realidades. Tem local que infelizmente vai ter que ter uma grade a mais no portão. Tem região que não há essa necessidade. Não é isso que vai garantir a segurança. Pode trazer uma sensação de segurança. A gente também precisa trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Ronda escolar é muito interessante e necessária, né? Mas ela precisa estar todo momento na escola, né? É uma questão que a gente também tem que ver a realidade local de cada unidade, né? Mas também, sobretudo, pensar que essa ronda não dá para se pensar em uma ronda dentro de um equipamento educacional armado. A gente não vai tratar, e também não se trata de separar, a polícia fica aqui de um lado, ou a guarda civil, e os demais ficam do outro. Não, são integrados. Na sociedade todo mundo é integrado. O guarda, o policial, enfim, ele pode ser um vizinho seu. Então, por causa disso, eu não vou conversar com ele porque ele é policial. Pelo contrário. É uma pessoa trabalhadora como todas as outras. Então, a gente precisa ter também essa afinidade. E começar a tirar, limpar aquela história que polícia está para fazer opressão. Né? Assim como temos bons policiais e maus policiais, temos bons profissionais de educação e outros profissionais que precisam ter melhorias na sua atuação. Né? E enquanto sociedade nós temos que fazer buscar o quê? A melhoria da nossa convivência, retirando questões do passado. A polícia foi mais opressora? Existiu esse momento? Sim. Mas já estamos numa outra fase em que, por exemplo, aí eu uso o exemplo da educação. Supervisor escolar não vai para fiscalizar a escola. Ele vai para verificar o que está acontecendo, né? Dar encaminhamentos, dar sugestões, apoiar a atividade da escola. Né? Eu digo isso, usando um exemplo particular. A supervisora que temos na unidade educacional, muito interessante o trabalho dela. Muito bacana, de parceira. Né? Que não vem com um olhar de fora desrespeitoso. Traz um olhar de fora que ajuda a gente a ver coisas, observar e abrir os nossos olhos para outras situações, né? E tendo um regime de parceria. A polícia é a mesma coisa. Eles vão ter a visão policial, eles vão ter a visão específica do trabalho deles. Essa visão, combinada com a visão educacional, é aí que dá o caldo do momento, gente. É juntar essas questões. Né? Isso é muito difícil, a gente precisa quebrar então essas barreiras. Assim como a saúde tem questões específicas da saúde, a educação, as coisas específicas da educação, mas a simbiose, o trabalho conjunto é muito necessário. É muito necessário. E essa parceria ela traz outros frutos. Lembra aquele caso que eu comecei a dizer do aluno que comete algumas infrações, mas ele também tem violado seus direitos? Ele viola direitos, mas ele também tem direitos violados. Muitas vezes ele também precisa de um encaminhamento médico. Ele precisa de outros acompanhamentos. Ter esse estreitamento com a saúde é necessária, mas também é necessário a gente ter o pé no chão. As administrações públicas precisam criar o canal institucional das chamadas redes de proteção social. Elas não existem. Nós já falamos de outros programas e aqui a gente repete. Não existe um caminho institucionalizado. Existe os de aproximação de interesse mútua. Quando um desses atores, seja a escola, seja uma unidade de saúde, seja às vezes um conselho tutelar, não consegue entrar nisso, ou em algum momento alguma dessas pessoas sai, essa rede ela se fragiliza. Então a gente precisa ter um caminho institucional, para que quem que chegar for, ter ali o seu espaço, ter o momento da reunião, os momentos de encontro, os momentos de partilha. Né? E sempre numa maior perspectiva que não é uma atitude julgatória. Né? Quando a gente tem as comissões de mediação de conflito em escolas, o foco delas não é fazer ali o tribunal da Inquisição. Pelo contrário, é verificar o que está acontecendo e buscar soluções, porque o problema nós já temos.
O problema já está colocado, gente. Né? Não vamos aumentar esse problema. Vamos buscar caminhos para eliminar ou diminuir esse problema. E por que a gente fala diminuir? Porque tem coisas que não se solucionam de forma rápida. Tem situações que talvez na escola de fato não é ela que vai fazer. Então uma criança em que ela tem violado um direito básico, por exemplo, de saneamento básico em casa, que ela não tem banheiro em casa, não é a escola que vai lá resolver essa questão. Mas ela pode dar encaminhamentos para que a assistência social, né, verifique uma forma de apoiar aquela família para que ela saia daquela condição de vida que realmente é muito precária. Seja uma relação de vida muito precária. Né? Quero ainda ressaltar aqui para vocês, fazendo uma pequena pausa. Querem gravar um programa? Querem fazer uma atividade aí na escola de vocês? Né? Venham conhecer o estúdio EP76. Tem várias possibilidades, vários projetos que podem ser afinados com vocês aí, né? E de forma que possam ter fazendo trabalhos bem bacanas. E vai uma dica: dá negócio. O negócio sai. Né? Então a gente está aqui, a nossa produção sempre aqui muito bem feita, com muito carinho, né? E dando continuidade ao nosso tema. Dialogar. Né? Apoiar a escola. Quando a gente fala apoiar a escola, não é vamos fazer somente um abraço na escola, não. Mas também vamos abraçar. Vamos também abraçar. Vamos estar na escola para falar de questões sérias, que é aprendizado. Para isso, tem que ter as condições necessárias, que é um ambiente bacana. E ambiente bacana não é aquele só que todo mundo está quietinho. É aquele que as pessoas estão de fato participando. Tem meu aluno muito quieto, alguma coisa está acontecendo. Ou ele não está interessado, ou ele está com uma outra questão particular e a cabeça longe, né? A gente precisa conversar, a gente precisa observar. 200 dias, gente. A gente precisa estar cada vez mais perto. É cansativo, é demorado, é exaustivo. Mas vamos lá. Não vamos romper essa peteca, né? E agradeço também à nossa audiência, que tem sido cada vez maior aqui do programa, né? Seja pelo Spotify, Deezer, pelo nosso tradicional YouTube, né? Então está sendo bem bacana esse encontro aqui com vocês, né? Trazendo algumas coisas que vieram aí de internautas que tem relação com a pergunta de hoje, né? Como é que se faz uma escola, né? Está muito difícil? A vida em sociedade está difícil. Essa é a resposta que a gente tem. Então todas as instituições sociais estão difíceis, né? A vida dentro da escola, né? A gente tem que abrir um pouquinho mais, divulgar as boas práticas. Tem muita coisa boa sendo feita nas escolas. A gente precisa divulgar essas coisas muito boas. Uma pequena rede social, um Instagram, um Facebook, para que mais pessoas possam ver o que está acontecendo, não é exibição. É, pelo contrário, a comprovação do bom trabalho que é feito. Porque problemas todos os espaços vão ter, mas bons trabalhos, poucos vão apresentar. E muitas vezes bons trabalhos não são vistos, porque não estão divulgados. Então a gente precisa divulgar um pouco mais, né? Ah, é só a escola que faz? A família pode divulgar. Uma boa forma de divulgação é no boca a boca. Quando a família fala: ah, vizinho, você vai à reunião de pais do seu filho? Não. Mas você tem tempo? Ah, tempo eu tenho, mas eu não vou. Então vá. Compareça à escola. Ah, mas a reunião vai falar um monte de coisa do meu filho. Ah, que bom que tá falando bastante coisa dele. Se vai ter bastante coisa para ser falada, é porque tem muita questão que foi observada do jovem. E aqui não estou dizendo que seja um comportamento ruim. Mas às vezes vai ter alguma orientação de acompanhar mais o estudo da criança. Você olha sempre a mala do seu filho? Você olha a agenda do seu filho? Você vê se tem recadinhos? Vê o caderno? É essencial, gente. É essencial. Isso vale também para nós, profissionais de educação, né? Quem tem filhos, né? Também fazer esse mesmo exercício. E ele vira um exercício diário, tá? Eu tenho uma satisfação muito grande quando eu estou pelas ruas da escola, né? Encontro crianças que já foram da escola e que vêm falar que estou indo lá para uma outra escola. Ah, sim. Aí você pergunta: como é que tá tendo as tarefas? Está fazendo as tarefas, as atividades? E a criança, com satisfação, abre a mochila e te mostra o caderno, né? Isso é uma relação de confiança, porque ele está abrindo o espaço dele, o caderno dele. Pode ser que esteja bastante atividade ali. Eu já peguei casos que a criança toda feliz mostrando um caderno
e você vê que precisava de muitas orientações ainda. E a gente não vai ali, no meio de uma rua, já colocar toda a bronca em cima dessa criança. Pelo contrário, mas vai dar alguma orientação, né? E ainda eu convido. Passa uma hora lá na escola pra gente conversar. E a criança passa, gente. A criança passa e mostra. Aí a gente conversa um pouquinho melhor. Até porque as famílias ainda estão na escola. Se a gente conversa com a mãe, conversa com o irmão, né? Isso vai trazendo mais proximidade. É isso. Isso é uma forma simples. Tem várias outras formas. Mas vamos começar pela simples, né? Estarmos mais presentes nos portões da escola. Estarmos mais presentes no refeitório. Nem sempre é fácil. As nossas rotinas na escola, ainda mais equipes gestoras, está muito corrido. Mas é muito dá muita satisfação ver aquela criança que tinha ali mais insegurança ou que estava ali numa outra situação, estar agora bem positivo, né? Ali com uma forma bem de um protagonismo bacana, né? E avançando, né? Muito bacana isso. Então, estejamos juntos. Aqui o Expresso Educacional deixa um recado a vocês. Já estamos na metade das nossas temporadas, né? E temos ainda muita novidade no segundo semestre. Aguarde que aqui, nesse sofá em breve, pessoas muito bacanas que têm a ver com formação em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e outras áreas sentarão para a gente poder debater coisas bem mais estruturantes, né? E quem sabe levar você uma ideia de mostrar a prática que você já tem na escola, a prática que a família tem no cuidado da sua criança, do seu adolescente, né? Então, ficamos por aqui. Um abraço. Esse é o Expresso Educacional. Sou o professor Cristian Snick. Siga a gente nas redes sociais e nos canais de podcast. Sempre sobre um tema de educação, vida em sociedade, história e dia a dia, a partir de um apaixonado da cidade de São Paulo, que é a nossa cidade paulistana e brasileira. Venha junto conosco. Abraço.